Uma boa noite para você. Mais uma vez, sexta-feira, nós estamos aqui reunidos no Portal 24 Horas para falar um pouquinho com grandes nomes aqui de Cascavel e do estado do Paraná. Falando em grandes nomes, você não é mais só cidadão de Cascavel, é cidadão do mundo já, né, Jefferson? Eu acho que nós estamos um pouquinho alcançando os patamares um pouco maiores, né? Depende de quando a gente está falando. Se é sobre kickbox, a gente vai mais longe. Se é sobre o esporte no modo geral, hoje a gente está muito fixado em Cascavel. Então, o Jefferson Lázaro, ele é presidente da Fundação Municipal de Esporte e Cultura. Uhum. Também é dirigente da Seleção Brasileira de Kickbox, pai da Vitória Camargo, que é uma grande campeã em kickbox e também jiu-jitsu, né, Jefferson? Jiu-jitsu também, inclusive ela luta no domingo aqui no jiu-jitsu. Nós vamos falar em Cascavel. Daqui a pouco sobre isso também. Pai da Laura e marido da Franciele, que não sou eu. É a Fran bem braba. É bem braba. Essa é Mandei normal link pra ela Fran. aqui e tal, vou chegar em casa e falei isso, eu vou apanhar, Fran. O que eu fiquei sabendo, você já apanhou um pouquinho antes de sair de casa. Normalmente, né? Ela chama no cantinho para explicar, se comporta. A Fran é lutadora também? A Fran treinou bastante tempo, né? E agora, como ela tá com a questão profissional muito corrida e tá fazendo faculdade, então ela parou de treinar. Graças a Deus. Jefferson, fala um pouquinho de você, né? Para as pessoas conhecerem quem é o Jefferson Lázaro. Começou como entrou nesse mundo? Fran, é assim, eu sou um grande apaixonado pelo esporte, né? Eu não sou natural de Cascavel, eu vim da região noroeste do Paraná, nasci em Paranavaí. Eu falo que eu sou de Maringá porque eu fui criado, né, e a minha adolescência, e quando eu comecei a fazer um pouco mais das atividades aí, eu estava em Maringá. Só que se eu falo isso perto das minhas filhas, elas me corrigem e falam, não, você nasceu em Paranavaí, não esconda isso, né? Mas é porque eu saí de Paranavaí muito novo. Eu saí de Paranavaí com 2 anos de idade, morei em Loanda, meu pai era concursado no governo do estado e a gente mudava muito. E depois de já um pouquinho mais velho, eu vim para Cascavel fazer um trabalho numa empresa, conheci a dona Fran, né, que não é você, é a minha Fran que é mais braba, né, e me apaixonei pela morena e fiquei por aqui pela região. Moramos em Marechal um tempo, voltamos para Cascavel, né? E com tudo isso aí, assim, sou um grande apaixonado pelo esporte, o esporte mudou a minha vida, não sou profissional da área, muitas pessoas acham que eu sou profissional de educação física, eu não sou, né? Eu sempre deixo isso Você é publicitário. muito mais publicitário, então eu sempre deixo muito claro sobre isso, porque é a minha paixão, é onde eu escolhi dedicar muito tempo da minha vida, mas é pelo motivo de eu ter sido transformado pelo esporte, né? Então hoje tudo que eu consegui na vida, eu devo ao esporte. Então é uma forma de eu apoiar outras pessoas que podem ter suas vidas transformadas, né, pelo esporte. Você pode contar um pouquinho dessa tua transformação? Posso, sim. As pessoas às vezes não entendem muito, né, porque elas acham que a gente sempre foi perfeitinho, né? Uhum. E eu venho de uma família totalmente desestruturada, né, com dificuldades, como muitas famílias em Cascavel, no Brasil, né? O ambiente familiar está cada dia mais difícil e na minha vida não foi diferente. E através do esporte, né, como eu tinha essa vida difícil na família, de certa forma eu tinha uma revolta dentro de mim. Então, muitas pessoas acham que eu sou do meio da luta a vida inteira. E eu vim do futsal. Né? Tô meio gordinho, as pessoas não imaginam eu muito no futsal, mas eu fui um bom atleta de futsal e não de luta. Né? Você morou um tempo também fora do país? Depois já de um pouco mais velho, dos 18, eu fui para Inglaterra, né? Morei 2 anos em Londres, e aí quando eu vim para Cascavel, eu vim para fazer importação, porque na época eu estava com meu inglês redondíssimo, né? Bem, mas o esporte foi que me deu essa condição, me deu a condição de estudar, por conta do futsal e não por conta das lutas, né? O futsal me deu a condição de ter bolsa de estudos, de buscar oportunidades em escolas, de ter muitas oportunidades que muitas crianças hoje não têm, né? Na época então piorou, mas hoje em dia ainda essas crianças não têm essa oportunidade, e eu, graças ao esporte, tive essa oportunidade. Então por isso que mesmo depois de ter ido estudar, ter ido feito outras coisas, no dia que me surgiu a oportunidade de voltar profissionalmente para o esporte, eu agarrei com todas as unhas, braços, mãos, para que eu pudesse fazer muito pelo esporte, porque era de onde a minha maior essência. Bom, no início você levou a sua esposa também para o esporte, ou foram as filhas, depois foi ela? Então, você sabe que foi um processo muito diferente, muitas pessoas não sabem sobre isso, né? A Vitória, quem já entrevistou a Vitória sabe um pouquinho mais sobre isso.
Depois de muito tempo, eu já tinha parado com o esporte. Na época eu estava como chefe de gabinete do deputado Padovani. Então eu viajava muito a Brasília e tal. E eu estava lá beirando meus 100 quilos. Com esse tamanho todo, né? Imagina, quase 100 quilos estava uma bolinha, né? Uhum. E eu resolvi voltar a treinar. Falei, cara, eu preciso treinar, eu tô muito gordinho, preciso fazer alguma coisa. E a gente morava em Marechal. E eu não sou fã de academia. Uhum. Então o que eu gostava? Da luta, que daí era a minha segunda paixão no esporte, né? Primeiro era o futsal e depois eu fui pra luta. E aí eu resolvi retornar pra luta. A Vitória com 5 anos de idade, eu fui para voltar somente por questão de peso. Fiz um treino, a Vitória foi junto porque eu não tinha com quem deixar, não era para treinar. No segundo treino ela quis entrar no tatame. No terceiro dia ela já quis treinar. Passou 2 meses, eu parei e ela nunca mais parou até hoje. Pensa que ela tinha 5 anos de idade e hoje ela está com 13. Né? Então ela tem mais tempo de vida lutando do que sem lutar. Quantos títulos ela tem, Jefferson? É difícil, eu não sei te falar hoje, Fran. Porque assim, ó, vamos nos principais, pelo menos, né? Ela é pentacampeã brasileira, não, é tetracampeã brasileira, pentacampeã paranaense, bicampeã pan-americana, campeã sul-americana, saiu da categoria 13 a 15 o ano passado, retrasado, né? Ela saiu como número 2 no mundo. Então ela tem uma história e tem trazido a irmã junto, que mais novinha, mas já é bicampeã brasileira, bicampeã paranaense, foi campeã sul-americana. A irmã que muitos nem sabem que luta, né? Você tem um histórico de família, porque você tem uma sobrinha, uma prima, se eu não me engano, que luta. Aí aqui em Cascavel eu tenho 2 primas, né? E na verdade é da parte da Fran, que é a Larissa e a Júlia. A Júlia acho que parou com o que estava no kickbox, também ganhando muito, mas a Larissa tem um histórico muito grande no taekwondo, né? Também foi campeã no kickbox, mas no taekwondo ela é muito forte, tem um nome já muito... Então assim, hoje eu falo, são as 4 primas que se dá a maloquinha, né? As 4 que treinam muito, que lutam bastante, que têm muitos resultados, né? E que tiveram as suas vidas aí já começando a ser transformadas pelo esporte. Nesse ponto, então, o pai nem se preocupa com as filhas, sabe se defender bem. Eu me preocupo com quem chega perto delas, né? Com quem está perto que não respeita. São garotas incríveis, totalmente respeitosas, não se prevalecem pelo tempo de treino, pela habilidade que tem na luta, não se prevalecem com isso, mas é claro, né? Já aconteceu, inclusive, Fran, de situação de na escola, meninos, né? A Vitória teve uma situação de um menino que agredia as meninas, agredia ela, e ela vinha reclamar e falava, ó, se ele não relar em você, tá tudo certo, né? Mantenha a distância. Se ele te bater, você pode se defender. Você não treina para agredir ninguém, mas também não treina para apanhar de ninguém na rua, né? E ela um dia teve que se defender e acabou. Na escola, o menino foi a última vez que ele agrediu uma menina. Eu entendo. Então tem essa importância também que o esporte, no caso das artes marciais, acabam trazendo. Você falou que você foi assessor do Nelson Padovani, isso. A política e o esporte você casou muito bem, ou a política te ajudou a expandir o esporte? Então, Fran, é muito... eu vou explicar, porque até para mim é difícil entender, porque se você for ver, eu vim para a política primeiro pela questão da publicidade, né? A nossa empresa fazia campanhas políticas e me abriu a oportunidade de vir com o Padovani. Antes disso até, na verdade, né, com o governador Ratinho Júnior. Eu comecei meu trabalho político com o governador Ratinho Júnior, na época que ele era deputado. Então, assessorei ele, assessorei o próprio partido que ele estava na época, que era o PSC. E depois disso, vim com o Padovani. Quando o Ratinho vira governador, um dia ele fala, cara, você vivia me pedindo coisa para o esporte, então assuma a regional do esporte. Né, que era... Em 2019 eu assumi. Nessa época eu já tinha esse trabalho com a Confederação Brasileira de Kickbox por conta da Vitória. Mas quem me arrastou para a Confederação foi a Vitória. Né? Ela começou a lutar tal, e eu me aproximei mais. Já era graduado no kickbox, mas não tinha envolvimento com a Confederação. E aí quando veio a situação dela, mais velho já, mais influente, ela lutando bastante, eu tentando entender por que no kickbox tinha uma deficiência muito grande com as crianças, né? E aí a gente acabou se aproximando. E aí, quando o Ratinho vence a eleição para governador, eu assumi, acumulei, né, a Casa Civil, mas também a Regional de Esporte no governo do estado. E aí foi abrindo um movimento muito grande. O que eu descobri, Fran? Na Casa Civil, eu era mais um político na Casa Civil. No esporte, eu era um cara muito maior para o cargo. E isso me abriu a oportunidade de ajudar muito o esporte, né?
E fui abrindo oportunidade, fui ampliando, fui conhecendo mais, fui estudar um pouquinho sobre projetos, sobre captação de recurso, e foi abrindo um mar que hoje virou a questão da Fundação de Esporte e Cultura. Hoje a gente vê assim, quando você entrou na regional, Uhum. no primeiro mandato do Ratinho Júnior, pouco se falava do kickboxing, pouco se falava do Muay Thai. Uhum. Sabíamos que tinha campeonatos no Paraguai, né? E Uhum. você trouxe pouco desse campeonato, trouxe o brasileiro e o internacional, Eu não trouxe foi? 2 eventos gigantes para Cascavel, que foi o Sul-Americano de Kickbox, Isso. né, com 14 países, e por conta do Sul-Americano, por tanto que movimentou a economia, movimentou o setor hoteleiro, bares, restaurantes, assim, a economia no geral virou. O prefeito Paranhos na época me pediu para trazer o Pan-Americano, que estava previsto para Foz. E aí no ano seguinte eu trouxe o Pan-Americano com 19 países. A gente fez as finais no teatro, foi algo inédito. Pensa, a gente colocou um ringue no teatro municipal e fez as finais todas lá, transmitido no Combate, Band Esporte para vários países no mundo, né? Você enfrentou alguma dificuldade, alguma barreira para trazer tudo isso para cá, para Cascavel? Não. Nenhuma, Fran, porque assim, ó, dentro do governo do estado eu já estava muito consolidado na Secretaria de Esporte. Eles já tinham entendido o trabalho que eu vinha fazendo com todas as modalidades, não somente com o kickbox, mas que o kickbox vinha numa crescente. Né? E aí quando eu convenço o governo do estado, eu precisava de um lugar. E lógico que eu queria dentro de casa. Sim. Né? E na primeira conversa com o prefeito Paranhos, no começo ele tentou entender o que era e ele queria deixar um legado. Falei, então vamos deixar um legado. A gente traz o Sul-Americano, você implanta o kickbox no contraturno escolar e a Confederação Brasileira coloca ringue, material, tudo para isso. Quando acontecia tudo isso, antes de acabar o Sul-Americano, a repercussão foi tão grande que antes de acabar o Sul-Americano, na época o secretário de esporte era o Luiz Ernesto. O Luiz me chamou e falou, Jefferson, fiquei sabendo que tem um Pan-Americano previsto para o ano que vem. Falei, tem, mas já está em Foz. Não, vamos trazer para cá. Falei, Luiz, deixa eu te explicar. O Sul-Americano seria em Foz, por conta de eu estar morando em Cascavel, eu trouxe para Cascavel e tirei de Foz. Então é difícil hoje a gente fazer o Pan-Americano aqui, até porque é definido isso em reunião. E os países já decidiram fazer em Foz. Qual que é a nossa chance? A chance é o seguinte, vai ter um jantar com todos os presidentes de confederação, de todos os países que estão envolvidos no Pan-Americano, e a gente tem que convencer eles. Eu posso ir no jantar? Eu falei, pode. O Luiz Ernesto, né, apesar que muitas pessoas veem ele um cara muito da cultura, mas nesse evento ele teve uma participação muito importante porque ele foi no jantar e ele sentava, Fran, de mesa por mesa com o presidente da confederação, explicando, não, e eu ajusto isso, e ajusto aquilo, e sentou com o prefeito Paranhos na época e fizeram uma composição muito grande. Tanto é que a abertura do evento, fizeram um jantar de recepção que parecia uma festa de aniversário de 15 anos de debutante. Hoje é marcado em todo o continente, todo mundo fala até hoje. O ano passado o Pan-Americano foi no Chile, nós tivemos lá, a Vitória lutou, a Laura não lutou, mas a Vitória lutou, foi campeã, e dentro do evento todo mundo me parava e falava, Jefferson, quando a gente vai ter outro evento lá em Cascavel? Porque foi o melhor da história. Boa pergunta. Quando vai ter novamente o evento aqui em Cascavel? O ano que vem... Esse ano eu estava até programando a Copa do Brasil para Cascavel, mas como eu fiz muitos eventos aqui, né, e aí eu preciso ter o cuidado entre o bairrismo, da gente querer trazer tudo dentro de casa, e até porque para os nossos atletas é muito melhor, sai muito mais barato, não tem viagem, não tem hotel, não tem nada, né? É só inscrição, então é muito mais fácil para eles competirem, mas eu tenho que balancear entre esse bairrismo, entre essa vontade de estar fazendo dentro de casa, mas também entre um projeto que é uma confederação. Então, o brasileiro era para ser em Cascavel esse ano, e aí o Distrito Federal veio muito forte, querendo, eu abri mão. Aí ficou para fazer a Copa do Brasil aqui. Aí a Copa do Brasil, vários estados querendo também, e Cambé, aqui no Paraná, querendo. Falei, a gente precisa mudar um pouquinho, até porque Cascavel, que nem como você comentou, não tinha. Depois do evento, hoje Cascavel tem muito praticante, todo mundo sabe o que é kickbox, né? Tem projetos, tem escolas. Então, o que está programado hoje, Fran? O ano que vem, a gente tem o Pan American Cup, não é um Pan-Americano, é como se fosse um Open internacional, começo do ano, e a possibilidade muito grande de eu trazer o Pan-Americano de volta para cá. Né? Eu falei para eles que é uma decisão deles, mas o evento foi tão bom em Cascavel que a pressão hoje dentro da confederação
Pan-Americana é muito forte para que venha para Cascavel. Cascavel fica no centro também, né? Próximo a alguns países que fica Logística fica muito bom, né? O ano passado a gente fez, a gente fez o Sul-Americano e Pan-Americano em Foz, que é o melhor do cenário para eles, que daí Foz, né, tríplice fronteira, o aeroporto internacional muito mais fácil, então ali é um pouquinho melhor. Mas Cascavel foi receptivo demais, né? Teve esse detalhe. Então eles preferem ainda Cascavel. Jefferson, teve muitos atletas de Cascavel que eram desconhecidos, eu falo, do próprio município, e que com esse Pan-Americano começaram a aparecer, né? E você acredita que ainda tem mais profissionais aqui dentro de Cascavel que ainda estão escondidos, que precisam se mostrar ou ainda não se apresentaram? Hoje o que eu te digo é assim, Fran, dentro desse cenário todo, existe o amador e o profissional, né? Cascavel sempre teve grandes atletas muito bons, talvez até melhor que a safra atual, mas eles não tinham oportunidades, porque dentro do profissional é muito difícil você encaixar uma luta. Como eu virei dirigente da seleção brasileira, né, eu tanto no amador quanto no profissional eu escalo lutas, e até trouxe agora dia 20 de dezembro um evento profissional que é o maior evento da América, profissional daí, aí os caras ganham grana para vir lutar, o evento é outro padrão. Então, na época, de fato, Cascavel já tinha uma referência boa no profissional, mas no amador ainda era muito tímido. Isso cresceu, expandiu, a gente trouxe visibilidade para eles, né? Mas, mais do que isso, nós criamos uma história para que outras crianças venham a participar. Então, na época, sair do Brasil para lutar, por exemplo, é muito difícil. Aqui na nossa região não tinha. Hoje, Cascavel, no Pan-Americano, já tinha 6 atletas de Cascavel, no Chile. É um número considerável, né? Considerável, né? Uma viagem mais difícil. Então a gente conseguiu equilibrar isso. E até porque os camps de treinamento da seleção brasileira, nos últimos 5 anos, são feitos todos em Cascavel. Bom, você indo para a fundação, lógico, daí a regional você já não faz mais esse trabalho no estado. Eu continuo com a minha proximidade, né? O time que ficou lá é um time que eu acabei conseguindo indicar. Mas eu não faço mais parte do governo do estado. Mas o teu legado, você acredita que vão continuar? Vão continuar, até porque a grande vantagem, hoje a regional do governo do estado e a fundação, elas dividem espaço. As duas regionais, tanto da fundação quanto do governo, elas ficam dentro do CNTA, né, que é o Centro Nacional de Treinamento e Atletismo. Então a gente fica muito próximo. E eu deixei grandes amigos dentro do governo do estado. Os meninos que estão lá hoje na regional acabam me procurando muito para a gente trocar ideia, para a gente fazer parcerias, né? Dentro do governo eu acabei ficando com essa questão. E os números, né, Fran? Nós temos um programa no governo do estado, foi lançado agora dia 17 de fevereiro, se não me engano na última segunda-feira, chamado ProEsport. É um programa de lei de incentivo através do ICMS, e que quando eu assumi a regional, 7 anos atrás lá, tinha 3 entidades em Cascavel recebendo recurso através do ProEsport. Isso dava na casa de torno de R$700 mil. O ano passado, né, eu saí até para ser candidato. Antes de assumir a fundação, eu tinha saído para a campanha. Quando eu deixei a Regional de Esporte do Governo do Estado, tinham 22 entidades de Cascavel, né, sendo contempladas, e o recurso passava de mais de R$4 milhões. Então isso é um legado, né? Então eu penso que tudo isso, hoje eu brinco com eles. Quando eu indiquei, eu falei, olha, só se cuidem, porque a régua ficou alta. Então eu peguei com 3, deixei com 22. Não espero nada menos de vocês do que 30 no próximo edital, que é esse edital que abriu agora dia 17 de fevereiro. Bom, o centro de treinamento ele é muito voltado para o atletismo, mas isso não quer dizer que ele possa abrir um leque e incorporar as lutas também. A gente não fala só do kickbox, mas outras lutas também que existem aqui em Cascavel que possam ter competidores. Na verdade, e isso até é uma questão bem legal, porque as pessoas confundem muito a Fundação de Esporte com o CNTA. E são coisas distintas, né? O CNTA é um espaço físico, é o Centro de Treinamento de Atletismo. A fundação ela fica lá dentro, assim como a Regional de Esporte do governo também fica lá dentro. Cascavel infelizmente, ainda não tem essa vocação tão grande para o atletismo. Né? Nos últimos 4 anos, por conta do centro, aumentou muito. Hoje a gente tem projetos lá. Nós temos contraturno escolar no atletismo. Nós temos o ProEsport rolando lá dentro do atletismo. Nós temos aberto para a comunidade iniciação esportiva.
E lá no começo, até daí por conta, como o atletismo ainda estava muito parado e eu vinha das artes marciais, eu implantei o kickbox lá dentro do CNTA. Então já existe, na verdade, né? Hoje existe um projeto lá dentro que ele é o segundo maior projeto dentro do estado do Paraná. Todas as competições estaduais, o projeto que está dentro do CNTA hoje, ele fica em segundo lugar. Sempre assim, ó. E perde para o primeiro lugar por questão de 10, 12 medalhas. Mas já existe lá dentro. Agora, vindo para a fundação, eu tiro essa questão somente do kickbox, porque isso eu acabava acertando muito direto com a confederação, então eu não tinha o apoio de outras federações de lutas, mas enquanto fundação, a minha ideia é implantar o próprio Muay Thai, o Karatê, que aqui na região é muito forte, né, e eu tenho uma parceria muito legal com eles, acabou de ter lá agora um curso de arbitragem com mais de 100 pessoas. Então, o CNTA ele tem que ser mais do que atletismo. Ele tem que acabar virando um complexo esportivo que atenda a comunidade como um todo. No atletismo, existe muito questionamento por causa da pista, né? O pessoal quer ir lá treinar, quer ir lá correr, e é uma pista muito cara, não dá para abrir para a população no geral. Mas o complexo tem espaço para colocar muitas atividades diferentes lá, inclusive abrindo para toda a população. Jefferson, eu vou apertar um pouquinho mais você. Eu estive no Sense 2 semana antes do show rural, né? Estou fazendo uma matéria lá sobre o Sense. E o que me assusta é o número de adolescentes sendo detidos devido a tráfico de drogas e até homicídio. Há projetos que possam englobar esses jovens que estão detidos lá e de repente fazer essa mudança de vida? Como você falou da família, me veio isso que você falou da família desestruturada. E é uma das coisas que eu percebi lá conversando com esses jovens é que são de famílias desestruturadas. Para mim, a maior atenção que a gente tem que ter como sociedade seria no esporte. Muitas vezes, né, a gestão pública ela acaba não entendendo o tamanho da importância que o esporte tem na sociedade. Quando a gente fala de esporte, nós não estamos falando somente do esporte. O esporte ele agrega na saúde, porque as crianças estão treinando, tem prevenções de obesidade, entre outras coisas. E, inclusive, por exemplo, dentro do kickbox lá no CNTA, nós tivemos casos de crianças com autismo que tiveram suas vidas transformadas por conta do esporte. A gente acaba afetando, inclusive, a segurança pública, porque uma criança que tem acesso ao esporte, muitas vezes, assim, quando a criança está lá no esporte, ela tem o sonho de ser jogador de futebol, de ser um lutador famoso, de ser um tenista, enfim, indiferente da modalidade, quando a criança começa, ela acha que ela vai ganhar a vida fazendo aquilo. E, infelizmente, não é a realidade da maioria. 95, não tenho o número exato, mas talvez até mais que isso, 95 a mais por cento dessas crianças não vão viver a vida delas através do esporte. O que é diferente de tudo isso? Que enquanto elas estão lá, entre infância, a criança, o adolescente, eles estão buscando tudo isso, eles acabam se distanciando desse mundo das drogas, da rua, né? No caso das artes marciais, eu acabo dando um pouquinho mais de ênfase porque ela traz um pouquinho mais de disciplina, mas tudo isso vai mudando, transformando a vida da criança. Então a gente acaba evitando que muitas crianças tenham acesso à vida lá fora nas drogas, né, no mundo do crime, por conta do esporte. E aí, indo mais direto à sua pergunta em relação ao Sense, por isso que eu falo muito a importância de a gente viajar, conhecer pessoas, né, buscar ideias. A semana retrasada, eu fiz uma viagem para Curitiba, porque teria algumas visitas que eu queria fazer para buscar recursos. A fundação ela tem que captar recursos. E a minha missão principal era buscar recursos. Só que isso começaria na segunda-feira. E olha como são as coisas. O pessoal estava me convidando para um evento em Matinhos de luta. Fight Music Show. É um evento já, né, a nível nacional, e os youtubers lutam e tal, e o pessoal me convidou para o evento. E eu fui lá. No dia que eu fiz essa visita nesse evento, eu tenho um amigo que estava um projeto lá do E-Games, que é o presidente da Federação Paranaense de E-Games. E no dia ele me apresentou um projeto que ele está trabalhando em conjunto com a Secretaria da Justiça, que é para levar o E-Games para dentro do Sense, né? Desses menores aí. Na hora eu me encantei e aí eu pensei, eu ainda sou um pouquinho relutante com o E-Games, embora é uma modalidade esportiva considerada hoje,
né? E tem muita gente ganhando dinheiro fazendo isso, que eu ainda tenho essa relutância. E-game, só para o pessoal que está sim, assistindo explicar o que é o e-game. Os jogos eletrônicos, né? É o tal do videogame, que antigamente era só lazer, hoje tem... É que nós somos do tempo do Atari, né? Do Atari, do tempo como que é, do Mario, enfim. Mas hoje existe um mercado gigantesco com isso, né? E existe uma discussão se é considerado esportes, não é, enfim. Mas a realidade é que ocupou um espaço muito interessante. Mas quando ele me trouxe essa situação do e-games para o Sense, porque a Secretaria de Justiça tinha esse projeto, eu pensei, por que não levar outros projetos lá para dentro, né? Já visitei a Secretaria de Justiça, já conversei com algumas pessoas lá dentro para a gente poder começar a englobar isso. Porque que a gente tem que entender é que a pessoa, isso não somente nos adolescentes, né? Até mesmo nos adultos. Uma vez que ela cometeu um crime, um delito, alguma situação, e ela já está condenada e ela está pagando, não quer dizer que ela não pode ter uma nova oportunidade de mudar a vida dela. Eu não sei se foi no Fantástico que eu assisti sobre uma pessoa que era morador de rua, né? Viciado em drogas, e a corrida transformou a vida dele, né? Hoje ele é um homem que tem um trabalho e é corredor profissional. É nessa leva que vai dar mudança. A própria corrida de rua tem um índice tão alto de transformação de vidas, de pessoas com depressão, de pessoas com obesidade, de pessoas com envolvimento com drogas, e começam ali e aquilo vira uma terapia. E é muito melhor do que tomar remédio, né? Assim. É uma terapia das melhores que tem, porque acaba não somente tirando, te afastando dos problemas, mas também, né, te abrindo outras oportunidades, trazendo saúde. Bom, o Carlinhos, que era o secretário de esporte na gestão do Paraná, dizia assim, quanto mais pessoas... O Carlinhos está comigo, na verdade, né? Ótimo. Ele é diretor lá na Fundação do Esporte e Cultura. O Carlinhos dizia assim, várias entrevistas que eu fiz com ele, ele falava, quanto mais pessoas praticando esportes, menos fila no posto de saúde. Né? Eu tenho um número que não está atualizado, tá? Mas eu vou te falar, logo que eu entrei no governo, eu tive acesso a um material que dizia que a cada um material não é do Brasil, então a cada $1 investido no esporte, economizava $6 na saúde. É muito forte isso, é muito forte, né? Então, lógico que a gente melhorou muito, né? O esporte hoje está ganhando um espaço diferente, está começando a deixar de ser aquela questão que muitas vezes é só importante na época da Olimpíada, da Copa do Mundo, quando tem alguma competição de renome internacional. Todo mundo apoia o esporte. Acaba a competição, o esporte vira nada, né? Isso está acabando, né? Está existindo um apelo muito forte sobre a gestão pública esportiva. O governo do estado do Paraná, o secretário Hélio Virbinski, investiu muito nessa questão, e a gente viu o quanto isso fez diferença, porque uma vez que você faz uma questão só política no esporte, mudou a gestão, se o cara não quer continuar, acabou aquilo ali. Quando você implanta uma política pública esportiva, muda gestor, sai gestor, aquilo tem que continuar. Né? Dentro da Fundação do Esporte e Cultura hoje, é o que eu tenho falado muito para a minha equipe. Nós precisamos documentar tudo, fazer tudo de uma forma que, se eu saio amanhã, meu diretor sai, minha diretora sai, quem estiver voltando, assumindo lá um cargo lá, ela entenda que aquilo tem que ser contínuo. Por quê? Porque muda a vida das pessoas. Bom, Jefferson, antes da gente continuar o bate-papo, Rodolfo Garcia diz o seguinte: o kickboxing cresceu muito graças a parcerias e seriedade com o qual passou a ser tratado. Parabéns, Jefferson. O presidente da CBKB, Zorello, e a Secretaria de Esportes do Paraná. O Ney Damer também, Jefferson, é o gigante no esporte. Jefferson, você falou em captar recursos. Como é feita essa captação de recursos para o esporte? O nosso grande problema, né? Por que a gente está tão atrasado na captação? Hoje, primeiro trabalho que eu fiz enquanto chefe regional do governo do estado, no esporte, foi capacitar as entidades. Então, a maior parte delas não tinha acesso à informação. Então, a gente tem que fazer todo um mecanismo, né? Primeiro, de que elas entenderem que elas têm que se profissionalizar, que o esporte não pode ser levado de forma tão... Como que eu posso usar um termo, Fran, assim? Porque muitas vezes eles acham assim, não, eu vou lá competir e tal, eu não preciso me preocupar com a parte profissional disso. Se eles não se preocuparem, ninguém vai preocupar. Né? Então ela tem que ser levada a sério, tem que ter uma gestão sobre isso. Então a grande maioria das entidades
dos atletas, eles não estavam vinculados a uma entidade, não existia um CNPJ. Então, quando eles me procuravam lá, eu brincava com eles, né? Falava, o cara chega lá, Jefferson, eu tenho um campeonato em Dubai. Ah, legal. Não, eu vou lá, vai custar 15 mil. Você me ajuda? Eu falei, ajudo. Qual que é o CNPJ? Não tenho. Então, o que eles esperavam, né? Eu brincava, não, você acha que eu vou abrir a gaveta, tirar 10 mil dólares e te dar aí para ir. E existe uma transparência, existe projeto, né? Então, nós tivemos que capacitar, eles entenderem que o esporte precisou se profissionalizar. Foi criada muita entidade esportiva. Por exemplo, hoje o handebol tem um CNPJ que é levado muito a sério. O voleibol tem um projeto com crianças. O kickbox a gente já conhece mais de perto. Mas muitas entidades foram criando CNPJs, criando essa raiz e, mais do que isso, aprendendo a como criar projetos, né? Em Cascavel tem muitos profissionais, porque cada edital tem sua particularidade. Então, esse agora, abriu o governo do estado. São 50 milhões através da lei de incentivo estadual. Você aprova um projeto e a partir dali você consegue abater no ICMS. Então o empresário, em vez de ele pagar o ICMS para o governo do estado, ele pode pegar, eu não lembro agora de cabeça, mas acho que é 4% disso, aportar para o esporte e através disso abater no imposto dele e mais, usar isso na publicidade dele. Porque se ele paga para o governo, é só para o governo, pagou o imposto. Se ele é para o esporte, ele está mudando a vida das pessoas, está investindo num time, numa equipe e está divulgando a empresa dele, porque ele pode, o edital permite. Né? No governo federal tem a lei de incentivo, através do imposto de renda. Tem vários projetos, que da Itaipu tem muito projeto. De setembro do ano passado até janeiro agora foram abertos, não lembro se 3 ou 4 editais na Itaipu somente para esporte e cultura. Ali bacana. Falta um pouco do empresário entender isso também? Falta muito, tanto do empresário e até mesmo dos contadores, né? Alguns empresários têm o anseio, muitos têm a preocupação do seguinte: mas se eu for fazer isso aí, a Receita vai ver o que eu declaro e o que eu não declaro, enfim, eu escuto muito disso. Primeiro tudo, né? Teria que estar declarando tudo, vamos falar a verdade, tinha que estar fazendo a coisa certa. Mas enfim, indiferente disso, quando ele está fazendo isso, ele está fazendo somente daquilo que declara. É do que ele já vai pagar. E muitas vezes falta esse conhecimento. Eu tenho comentado, falei com o prefeito Renato, que nós precisamos fazer uma campanha, né? Primeiro tudo, precisamos organizar a fundação, mas na sequência nós precisamos fazer uma campanha, para que os empresários entendam que quando ele aporta dinheiro através dessas leis de incentivo, ele não está tirando do bolso dele. Ele está abatendo um imposto que ele ia pagar. Ele vai deixar de fazer isso, mas ele precisa entender, precisa fazer uma campanha de conscientização. A Marli é contadora, né, Marli? Aí, ó, a Marli já aproveita. Nos ajude a convencer os contadores, eles não gostam muito. O problema não é os contadores, é colocar isso na cabeça do empresário. É difícil colocar na cabeça do empresário. E isso é importante. Eu vou pagar, mas eu não vou receber de volta. Marli, acho que eu vou colocar o microfone aí pra você, pro pessoal ouvir você falando. Marli, vem pegar com a gente. Vem aqui, Marli, por favor. Mas é isso, assim... Mas às vezes não é nem o contador. Às vezes o contador tenta mostrar pro empresário. E às vezes convencer o empresário dessa situação. Porque muitos deles acabam achando que é um dinheiro que eles vão colocar a mais. E não é. É o dinheiro do imposto dele. Ele vai pagar esse imposto. Se ele não der para o esporte, ele vai pagar. Não é só empresário, mas qualquer um que tenha retenção de imposto. Né? Até mesmo através do imposto de renda, né? Você pega em Cascavel, quantos médicos a gente tem? Eu quero fazer uma campanha com os médicos em outro projeto, que é através do imposto de renda. Né? Eu quero chamar a imprensa junto, Fran. Até pelo relacionamento bom que a gente tem com a imprensa, sabe? O portal está aberto, a Marli, que é a minha chefe aqui, o portal está aberto para fazer essa campanha, né, Marli? Vamos fazer uma campanha, porque assim, o imposto de renda dos caras, eles têm lá... Paga um monte de imposto de renda, vai para o governo. Como muitas vezes eu escuto, né? Não, vou dar para o político roubar. O imposto vai para um bolo. Entendeu? Assim, não deveria ser exatamente isso o pensamento também, né? Mas assim, indiferente. No esporte está apoiando. Na cultura, a Lei Rouanet. Existe um preconceito absurdo com a Lei Rouanet, por causa de grandes artistas que tem, porque não sei o quê. Mas existem muitos projetos na cultura sérios, que precisam, que não são grandes artistas, que é o pequeno artista, que são pessoas que precisam muito, que isso faria diferença. Né? E tanto é que o Brasil é um país que precisa crescer muito na cultura. Se a gente precisa crescer no esporte, na cultura então, meu Deus. E Cascavel tem muitos talentos na cultura também. Muitos talentos.
Um dos pontos que, quando eu assumi a presidência da Fundação de Esporte e Cultura, que eu bati muito era sobre isso, que a fundação ela não é uma fundação de esportes. Muitas pessoas consideram a fundação de esporte, ela é esporte e cultura. Quando eu tomei a decisão de assumir, né, recebi o convite do prefeito Renato, do deputado Gugu, que é meu grande parceiro, foi quem me pediu pessoalmente que assumisse a fundação. Falei, olha, mas nós precisamos ter alguém da cultura lá dentro. Falei, já tem a Miriane, que é uma pessoa que entende, era diretora da cultura, e a Miriane hoje é diretora lá dentro da fundação para cuidar dos projetos da cultura, porque a gente precisa ter um olhar mais atento para a cultura, porque nós temos grandes artistas daqui. Jefferson, eu já vou falar sobre isso, sobre cultura. Seguinte, eu vou voltar em 1990, tá? Minha época de infância. Eu não lembro se eu tinha nascido ainda. Cascavel tinha um festival de teatro que era com os alunos das escolas públicas. E não era só municipal, a estadual entrava nessa brincadeira, eu falo, porque era ao mesmo tempo uma brincadeira para quem era criança e algo levado muito a sério. E alguns professores de teatros eram inseridos dentro das escolas durante um período para que os alunos interessados pudessem ensaiar e apresentar esse teatro nesse festival. Inclusive, eu fui uma das ganhadoras com uma das melhores atrizes da cidade, tá bom? Contando aqui um pouco. Desperdiçamos um talento que veio pro jornalismo, agregou jornalismo, mas podia ter sido artista, né? Não, eu estou muito longe para ser artista ainda. Mas, Jefferson, há a possibilidade de repente, trazer essa ideia de volta para Cascavel? Muito, senhora. Nós vamos buscar soluções para que a gente volta a fazer a nossa cultura crescer. Eu evito falar um pouquinho de cultura, isso eu comentei muito com as pessoas quando fui para a fundação, de que é muito claro que o meu vínculo é com o esporte. Eu não fico fazendo conversinha fiada, porque a cultura, eu não entendo de cultura. Não, eu falo que você tem a Miriane lá, que a Miriane é uma. Mas a Miriane é uma entusiasta, inclusive ela é atriz. Ela é do meio do teatro, né? Eu particularmente se pego no teatro. A Laura estava fazendo teatro, agora parou esse ano por causa do ano passado, por conta das competições do KIC. Mas na nossa igreja lá, a gente frequenta a igreja Anib, né? E lá tem um teatro que envolve mais de 600 pessoas todo ano, no musical de Natal. E a gente entende a importância, a gente vê quanto isso trabalha, vem gente da região inteira, e que a gente precisaria fazer esse trabalho, né, na base. Existem alguns projetos acontecendo via Secretaria de Cultura, mas nós, enquanto fundação, nós temos que ser um braço apoiando, buscando recursos para que venha ampliar esses projetos, começar projetos novos, colocar em vários pontos, né? Mas tudo isso é dinheiro. E, infelizmente, né, os municípios são limitados. Se a gente não buscar através de projetos, mas a cultura tem muito mais edital aberto, inclusive, do que o esporte, que nós podemos explorar. Né? Então, eu e a Miriane temos trabalhado bastante, mando os editais lá para ela, a gente está estudando o formato. Ela tem algo que ela tem me colocado que eu gosto muito da ideia, que é a arte circense, que hoje está esquecida, está abandonada. Acho que a única referência que nós temos é Toledo, que tem uma escola de circo. Muito forte, né? Mas hoje, se você for pegar, não tem nenhum trabalho com as crianças, para elas entenderem como que é o trabalho mais lúdico, né? O trabalho de iniciação, para ver se elas despertam esse interesse, né? Mas é um trabalho fantástico. Então, e do circo para ginástica olímpica também é um pulo, né? Um pulo, né? A gente tem essa ideia de, inclusive, levar para o interior. Tanto o esporte, que hoje no interior está um pouquinho abandonado, mas de levar para a comunidade no interior. O esporte, a cultura, de fazer eles entenderem um pouquinho sobre essa questão do artista, a questão até dos museus, que a gente tem tantas coisas tão lindas lá fora que a gente não tem a cultura mesmo, literalmente, né? Não tem a cultura de apreciar, de ver, de conhecer, mas que a gente quer implantar isso aqui dentro. Lógico que assim, nós não vamos mudar o mundo, Fran. Ginástica olímpica, se nós a gente tem a ginástica rítmica muito forte. Hoje tem, Cascavel tem, inclusive nós vamos inscrever elas no ProEsporte, nós vamos fazer esse trabalho de auxiliar elas para fazer inscrição no ProEsporte, porque elas têm dificuldade, muitas aqui dentro do Brasil já estão bem, mas elas precisam ir para fora do Brasil. E é muito caro, né? Eu falo porque eu sou pai de atleta, eu sei quanto custa mandar atleta para fora. Minha prima foi campeã na Argentina. A Quem prima que é da ela? Marli foi campeã na Argentina. Tua prima. O nome dela... Esqueci o nome da prima. O nome dela é espanhol. Eu sei quem que é ela. É Júlia? Não lembro o nome dela. É um nome diferente. Mas ela
foi Stephanie. Stephanie. Eu tive com o pai dela por esses dias. O Sidney, tive com o Sidney. E inclusive eu indiquei ele para uma menina que faz os projetos Pro Esporte. E ela me retornou e falou: Jéssica, um cara que veio e falou de você. Eu conheci ela da idade da minha filha. As duas são, acho que ela é 1 ano mais ela que minha filha. Então minha filha daquele tamanhozinho, eu olhava minha filha querendo sair no soco. E eu olhava ela toda em roupinha, querendo fazer. Falei, cara, ela podia ir para aquilo ali, né? Bem mais fácil, né? Uhum. Mas eu acompanho a Stephanie, ela fez fisioterapia lá com a gente no CNTA, né? Então a gente tem eu acompanhei muito ela lá no comecinho. Hoje ela tava já uma mocinha, né? E o Sidney teve com a gente junto com a moça que assumiu a federação, a Associação de Cascavel aqui da ginástica. E eu encaminhei eles para fazer o projeto via Pro Esporte. Falei, vamos buscar dinheiro para ela. Porque ela se destacou, tem várias meninas muito talentosas aqui, mas ela está num degrauzinho um pouquinho acima, ela precisa sair do Brasil. Interessante como nós temos talentos nessa cidade. Muito. Cascavel é um celeiro, né? Eu sempre falo isso, Cascavel é um grande celeiro do esporte. Nós temos muitos atletas, nós temos muitas referências, mas nós precisamos, né, aumentar o aporte para eles saírem do Brasil. Muitas vezes no Brasil para eles está ficando pequeno. Eu vou dar um exemplo aqui para você, Jefferson, e eu acredito que aqui de Cascavel vai sair mais pessoas. Até a sua filha Vitória já demonstrou esse interesse, não sei se ela tem essa ideia, que é o MMA, né? Ir para fora mesmo, participar de campeonatos. Nós temos de Francisco Beltrão, o Eliseu Capoeira veio treinar em Cascavel. Morou em bom tempo. Mas se fala só Curitiba. O atleta de Curitiba. E ninguém sabe que ele é ali de Francisco Beltrão. E que treinou em Cascavel. E tantos outros que treinaram aqui em Cascavel. Assim como a Melissa Gato, que está no UFC hoje, que ela é de Toledo, né? Mas morou muito tempo em Cascavel. O pessoal usa ela hoje como Campinas, porque eu acho que a equipe dela era de lá e tal. Mas ela é daqui, né? A Vitória ela é preparada para o MMA. Hoje ela fala que é o MMA e a gente prepara ela. Ela luta no kickbox, mas luta no jiu-jitsu também, que é as duas bases, né? Trocação e chão. Nós temos uma outra menina de Cascavel que deve estar vai estourar muito em breve, que é a Maria Belançon. Eles chamam ela de Maria Sinistrinha. Hoje ela está treinando numa equipe lá em Minas, que tem a equipe de uma atleta do UFC. E ela já está lutando, acho que luta até agora, mês que vem, vai fazer a terceira luta dela no MMA. Não está ainda num grande evento, mas estão preparando ela. Cascavel tem um celeiro muito grande também para o MMA. É que começa no Jungle Fight, muitos, depois vão para o UFC. No geral, no Jungle, as meninas têm um evento muito forte chamado Invicta, né, que é um evento feminino. Nesse WGP que eu fiz aqui em Cascavel, que é um evento de kickbox profissional, em dezembro, quem veio aqui com a gente foi a Jéssica Batistaca, né, que é uma atleta, né, já foi campeã mundial no UFC, está no UFC ainda. E ela esteve aqui como atleta no kickbox, ali na beirada, junto com a gente ali, torcendo, fazendo videozinho pra gente, e veio porque gosta da luta, né? Então aqui a nossa região tem esse público, tem esses atletas que têm esse potencial. E é interessante falar que o Eliseu, pelo menos uma vez por ano, tem que vir a Cascavel, dar uma passada nas escolas aí, nas academias, pelo carinho que ele tem pela cidade, né? Sempre está por aí. Você leu ali agora há pouco uma mensagem do Rodolfo Garcia. O Rodolfo, ele tem um atleta que é o Clitson, que lutou o UFC já por muito tempo, é atleta dele. E esse atleta hoje, ele saiu do UFC e tal, ele lutou esses dias na Rússia. Cara, $40 mil de bolsa para lutar. O cara fez uma luta na Rússia, no MMA, $40 mil. Então o esporte tem as suas vantagens também, né? Ele ganha dinheiro, hoje ele vive a vida dele lutando no MMA, mesmo não estando no evento grande, e é um cara que o Rodolfo é de Toledo, se eu não me engano, e aqui na região foi criada essa cultura da luta também, né? Aqui a Vani Damer também, Jefferson, referência no esporte de Cascavel. Bastante elogios para você, Jefferson. A gente trabalha com paixão, né, Fran? O esporte, para nós, ele é levado a sério, ele é esse ponto de referência para transformar vidas. Então, eu penso que tudo aquilo que a gente faz com amor, a gente consegue levar a nossa marca, né? A gente acaba sendo lembrado. Eu tenho falado para a minha equipe lá, quando a gente sair da fundação, é uma equipe nova, está começando agora, eu falo, sabe o que é o maior legado que a gente pode deixar de quando a gente sair? A saudade. De hora que a gente... nós vamos sair de lá, né? O cargo público é temporário e a gente
tá hoje, amanhã você pode não estar. E eu falo, a gente tem que sair de lá, e quando nós não estivermos mais lá, as pessoas não levam assim, ainda bem, não, pelo contrário. Eu falo, meu, por que não ficou mais, né? Que tinha que ter ficado, e não é assim, tem um jogo político por trás, né? Mas que as pessoas sintam essa falta de quando a gente sair de lá. Eu estava aqui olhando a Lu, acho que foi você que indicou ela também uma vez para uma entrevista, que é... Qual que é? Ai, eu não me lembro o sobrenome dela. Ela, se não me engano, é professora de Muay Thai. Não lembro dessa, mas tem bastante... A galera da luta ali, né? Eles acabam passando muito perto da gente, né? Ela é da UN1 Centro Integrado. A gente acaba tendo muito essa proximidade com o mundo das lutas, né? Uhum. Mas, é claro, hoje, enquanto fundação, primeiro que não é mais só esporte, Uhum. né? É cultura também. E dentro do esporte, hoje a gente tem várias outras referências. Uma das modalidades que eu acabei me encantando pelo trabalho é o próprio voleibol. O voleibol tem um trabalho encantador com as crianças. E Cascavel Hoje- teve uma época que teve um voleibol muito forte. Acho que você foi Teve professor muito forte, Ladir, na né? época do Ladir. Mas eu vou te dizer, Fran, nos próximos 4 anos aí, Cascavel volta a ser referência. Porque não estão trazendo um monte de atleta de fora, né? Eles estão fazendo uma base muito forte. Hoje tem atletas no sub-14, sub-16 que estão na seleção paranaense, estão subindo, e o time de Cascavel tem muita opção, né? Então é automático, vai angariando, daqui mais 4 anos, assim como aconteceu no kickbox, né? Veio vindo, subindo. Hoje a gente tem todas as faixas etárias. No vôlei vai ser a mesma coisa que vai acontecer. A gente tem visto muito que o governo do estado tem investido nas competições escolares. Isso também ajuda a fundação a encontrar também outros atletas para que possa fazer parte? Esse trabalho do governo do estado, o que eu acho que é o grande pilar que eles fizeram, foi a questão de criar políticas públicas esportivas. Uhum. Eu penso que tudo isso, o Hélio foi muito assertivo, porque ele acaba criando condições que quando ele sair, não tem, se o governador Ratinho sair de lá, se Deus quiser vai virar presidente, mas saindo do governo do estado e o Hélio saindo, quem chegar no lugar lá não consegue mais cortar, porque virou decreto. É uma política pública, isso foi implantado dentro de um estado inteiro, está sendo implantado. Os Jogos Escolares, ele tem sido reformulado, né? Ele acabou passando por um tempo de muita dificuldade, foi caindo nesse esquecimento, mas as pessoas acabam esquecendo da importância. Eu vou te citar um caso, né, do futebol. Deixa eu ver, nós estamos em 2025, né? Em 21, existia uma competição que é dos Jogos Escolares, chamado Bom de Bola Municipal. E na época, ali em Lindoeste, o prefeito queria levar esse evento para lá, e a gente acabou, conversei com a Luciana Paulista, que era chefe do núcleo, vamos levar para lá, tá, o prefeito quer, levou para Lindoeste. Nesse evento, a esposa do prefeito era diretora de uma escola. E ela falou, acho que eu não vou me inscrever time, porque lá a gente não tem. Falei Tere, né, que era a diretora. Falei, o seu esposo é o prefeito, o evento é aqui, não faz sentido você não ter um time. Monta um time e entre para participar, tal. Eles montaram um time e o filho deles jogou. E ele já não era mais um menininho, porque o esporte ele é muito novo, né? Então o esporte com 12 anos, 13 anos, o moleque começa a ficar velho já. Ele foi disputar esse evento já com 12, 13 ali. E ele não tinha essa maturidade no futebol. Disputou esse campeonato, pegou gosto, foi o artilheiro da competição, veio para treinar no UFC Cascavel, foi contratado pelo Palmeiras, agora está no Mirassol. Enfim, o menino explodiu. Está bem numa competição que começou numa cidade desse tamanhozinho, uma competição de escolares, entre escolas. Então, assim, essa referência que a gente tem que entender, que não é somente uma competição do local. Dali pode surgir muitos atletas, né, pro mundo. E os Jogos Escolares são importantes para isso. Então, por isso que dentro do governo do estado foi muito importante. Para a fundação já não faz tanto sentido, porque o que as pessoas têm que entender? A Fundação de Esporte, ela não é a Secretaria de Esporte. Né? A Secretaria é quem deve executar os principais programas, a questão dos Jogos Escolares e tal. Está lá hoje o Alexandre Guerino Suco, que é um grande parceiro nosso, que a gente tem esse trabalho em conjunto, mas a Fundação, o principal motivo dela existir é a captação de recursos. É ela buscar um dinheiro que não existe no município, porque ela tem várias facilidades, né? Então, trazer eventos, desde que sejam eventos que é com dinheiro que não é executado no município, que busca o dinheiro de fora para executar evento, importante, é legal. Mas fazer esses eventos aqui já não é muito a pegada da fundação.
Vamos falar em esportes, a Secretaria de Esportes, a partir de segunda-feira, tem as inscrições abertas para aulas de natação e também aulas de... Fugiu o nome agora. Natação e hidroginástica. Hidroginástica, Então, gratuitamente no Parque Tarquini. Então, quem tem interesse pode comparecer bem cedinho lá na Secretaria de Esportes, que fica ali no Ciro Nardi, pegar sua fichinha, são 50 vagas, e participar. Então... Não tem idade para participar. Não, vou aproveitar e fazer o meu merchan também. A gente também tem inscrição aberta a partir de segunda-feira na Fundação para a iniciação esportiva no atletismo e no kickboxing. E o que precisa para participar, Jefferson? Ter vontade de praticar esporte, né? Ir até a Fundação de Esporte. A idade nossa lá é entre 6 a 15 anos, né? A principal idade. Aí, lógico, no rendimento, a partir dos 15 a gente trabalha também. Mas a iniciação esportiva dos 6 aos 15. E lá na Fundação fazer o cadastro. As aulas são gratuitas também. Nós estamos estudando a possibilidade de colocar lá o jiu-jitsu e o karatê, né? Olha, bacana. Além do Muay Thai, que já está previsto, mas para ter outras atividades. Bom, Jefferson, nosso tempo já esgotou? Ah, mentira, que já passou mais que 30 minutos. Passou mais que 30, já? Mas passou. Eu quero agradecer a sua presença. As portas aqui do Portal 24 Horas estão abertas para você também. Fran, eu agradeço a oportunidade, né, parabenizar o trabalho do portal, e que tem feito um trabalho muito legal dentro da cidade e que tem aberto as portas para o esporte, um espaço como esse para a gente, né, que tem sempre um espaço mais limitado, a gente poder falar 1 hora sobre esporte, sobre cultura, para a gente é muito importante, e sempre que formos convidados nós estaremos aqui. Jefferson, eu falo, e até a Marli concorda comigo, eu falo que é porque a Marli que coordena tudo isso. Ela, né? É chefona? Ela é chefona. Vou fazer amizade com a Marli. Ela então. fala que não, mas ela é chefona. É que esse espaço é justamente... Quando a gente vai dar entrevista para uma rádio, para uma TV, a gente sempre tem aquele minuto reduzido. Ah, né? muito curto. Aqui é para falar mesmo, ficar livre, aberto. E o nome do podcast é De Cara com a Fran. Na verdade, eu que estou, vocês, né? Eu estou de cara com vocês, porque vocês têm história para contar. Eu estou aqui só para mediar e fazer alguma pergunta que alguém às vezes tem uma dúvida. Muitas curiosidades, né? E olha que eu conheço o Jefferson há quantos anos? Jefferson há quantos anos? Antes de eu mudar para Cascavel. Quando eu vinha para Cascavel, eu não morava em Cascavel ainda. É uns 10 aninhos aí. Tem 10 eu acho que eu não tava com tudo isso branquinho aqui ainda, não. Você era mais gordinho também. Tava mais inchadinho, né? Tava forte. Então eu venho acompanhando você desde quando você falou, né? Fui assessor do Padovani. Dessa época já eu te acompanho. Sim, venho visto a sua evolução, o seu caminhar e tudo que você tem trazido para Cascavel. Então, como cascavelense, eu também te agradeço por essas portas abertas aqui na cidade, ter feito o nome da cidade e ir mais longe. O Paranhos até brincava que eu sou uma cascavelense que falou de Cascavel, eu choro. Cada vez que o Paranhos mandava uma mensagem sobre Cascavel, vai fazer me chorar de novo. E você também é uma dessas pessoas que faz a gente chorar de orgulho da cidade. E pretendemos fazer muito mais ainda, Fran. Obrigado pela oportunidade. Bom, e para você que está acompanhando, eu quero agradecer também a Bia, o Ney, e a Vani, quem mais? O Rodolfo e mais as outras, mais de 60 pessoas que estão acompanhando. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima sexta-feira.